A verdade isolada. O vírus da polarização política se espalhou durante a pandemia do Covid-19 e infelizmente embarcou no campo microbiológico e molecular. Advogados, políticos, artistas, funcionários públicos e corretores de imóveis, de um dia para o outro se transformaram em peritos de infectologia, epidemiologia e engenharia genética. Indicada pelos criadores do vírus como estratégia de contenção da epidemia, vários países adotaram o isolamento social. Isolar ou não isolar? Eis a tensão. O lendário Luís IV, rei da França, dizia que a impaciência em vencer pode rapidamente nos fazer perder. Não custa perguntar: a China inteira ficou isolada? Ditaduras são confiáveis? O Partido Comunista Chinês merece algum crédito? Devemos acreditar nos dados de um país que controla a informação, é unipartidário e tolhe o acesso a mecanismos globais de pesquisa? O isolamento social é óbvio demais para ser levado a sério. Deve ser por isso que a imprensa publicou em letras garrafais, abre aspas, surto controlado no Japão, sem isolamento, intriga especialistas, fecha aspas. Desconfiar de coerências unilaterais, evidências fervorosas e, principalmente, especialistas de última hora, deveria ser um ritual inato do cérebro. Não custa lembrar Bertrand Russell: o fervor se faz necessário quando se trata de sustentar uma opinião que é duvidosa ou falsa. Acreditar que uma estrutura de alvenaria é capaz de isolar pessoas de um vírus microscópico que se faz presente por meio de superfícies, objetos e de um elemento tão dinâmico como o ar é, sem dúvida, subestimar a natureza e o pensamento. Como isolar completamente alguém que precisa comer, obter produtos de necessidade básica e serviços essenciais que vêm exatamente de um ambiente externo suspeito de contaminação? Será que faz sentido enxergar tanta complexidade com tamanha banalidade? Mas antes de sepultar com ciência a ineficácia do distanciamento social, vamos abrir a cova dessa farsa. Existem incontáveis estudos científicos que atestam a falácia do isolamento numa pandemia e nenhum com todas as variáveis indispensáveis que confirme seu êxito. Um dos mais assertivos sobre o fracasso da medida foi o Nobel de Química Michael Levy. O lockdown mata mais vidas do que salva. O patologista alemão Klaus Puscher, chefe do Instituto de Medicina Forense do Hospital de Hamburgo, concorda em número e grau. Até mesmo um estudo chinês, que coincidentemente só foi publicado após a epidemia da China, confirmou que os surtos domiciliares foram a categoria dominante do Covid-19. 254 de 318 surtos, um total de 79,9% de contaminações. Seguidos pelos transportes, 108 surtos, total de 34%. A pesquisa foi publicada em revista científica. Os números do estado de Nova York são inegáveis e afirmam que 84% das pessoas se contaminaram em casa ou em trabalhos não essenciais, 18% em casas de repouso, que são ambientes fechados, e apenas 6% dos contaminados eram de trabalhadores essenciais sem isolamento que usam transporte público, táxis ou se locomovem a pé. Eu repito, apenas 6% se contaminaram nas ruas. A diferença estatística discrepante entre infectados domiciliares e trabalhadores essenciais deveria ser um balde de água fria no uso do isolamento. Mas parece que o mais importante é justificar a manutenção da medida através de argumentos ilusionistas como o uso do futuro do pretérito. Ah, poderia estar pior. Ah, estaria muito pior. Ah, infectaria mais pessoas. Comparar acontecimentos reais com um presente imaginário, quando há casos concretos e competentes do não uso do isolamento, como em países como Japão e Coreia do Sul, este com apenas 266 óbitos, 5 por milhão de habitantes, é de uma desonestidade intelectual sem precedentes.
Na Europa, os números são ainda mais surpreendentes. Itália, Espanha, França e Reino Unido determinaram o isolamento máximo desde o início da epidemia e ainda assim estão entre os maiores índices de mortalidade: 33 mil, 28 mil, 28 mil e 36 mil óbitos, respectivamente. Como é que milhares de famílias inteiras se contaminaram, isoladas há 60 dias? Se o isolamento é tão eficaz, o que explica tamanha contradição nos números? Na defesa da quarentena, o surto crescente é o da criatividade. Há quem divulgue dados com base em suposição, hipóteses e até adivinhação sobre como e onde se contaminou com um vírus que é invisível. Foi o caso de uma atriz apologista do Fique em Casa, que teve toda a família infectada sem sair da raia. Ah, foi o elevador. E se você perguntar às autoridades por que em todos os lugares isolados há 70 dias com álcool gel e máscaras as contaminações não param de crescer, eles sempre têm uma ideia criativa para justificar o injustificável. Enquanto a gente espera o fim do contrato publicitário entre o vírus e grande parte da imprensa, vamos agora aos 3 fatores que enterram completamente a tese do isolamento social sem deixar fresta de dúvida: o emocional, o biológico e o genético, que atuam entrelaçados. Apesar da medicina não ser uma ciência exata, os dados são graves e inequívocos, todos obtidos através de institutos de pesquisa e cientistas respeitados mundialmente. O primeiro fator é o emocional, estudado pela psiconeuroimunologia. O ser humano é um ser social, tendo evoluído biologicamente conectado a pessoas. A ruptura das relações sociais através de confinamento promove uma liberação excessiva de hormônios como o cortisol, que predispõe o indivíduo a mais infecções devido à imunossupressão relativa. O sistema imunológico fica vulnerável exatamente quando deveria ser potencializado. O tema é extenso, mas ponto passivo na ciência. Um outro fator é que, como o isolamento não tem projeção ou prazo para acabar, há um grave aumento de medo, ansiedade, melancolia, irritação, tensão e do sentimento de solidão, que biologicamente produz os mesmos efeitos devastadores da depressão. Isso tudo é constatação e conclusão científica. Todas essas doenças, por si só, já provocariam uma catástrofe, mas a notícia é que elas ainda originam dezenas de psicopatologias, violência doméstica, distúrbios familiares e um aumento vertiginoso do suicídio. Imagine com tantos desempregados. Agora responde: que tipo de saúde mental e sistema imunológico possui uma pessoa sem contato humano, sem liberdade, sem movimento e repleto das mais nocivas emoções? Onde estão os humanistas nessas horas? O segundo fator é microbiológico e atinge o sistema imunitário. Uma pessoa isolada por vários dias, que lava as mãos com frequência e perde contato com outros vírus e bactérias do meio externo, naturalmente faz sua imunidade cair. O conceito é o mesmo de uma vacina produzida com partículas de vírus que vão induzir o sistema imune a criar as defesas de longo prazo. Todo excesso de proteção desenvolve fragilidade, não força. É regra da vida. Marinheiro de piscina morre afogado em marola. O terceiro fator é o mais assustador. Um brilhante estudo do professor PhD Stephen Cole, da Universidade da Califórnia e realizado em 2013, isolou macacos e humanos ao nível de expressão genética e descobriu que o corpo manifesta genes inflamatórios e suprime genes que causam atividade antiviral. É como se o nosso genoma entendesse que, se não vamos a uma guerra, não temos por que estar armados. O estudo constatou, preste atenção, que o isolamento social conduz à infecção viral, câncer e várias outras doenças, pois ocorrem alterações decisivas na expressão de genes humanos em diferentes ambientes sociais. O campo emergente da genômica social,
começou a identificar os tipos de genes sensíveis à regulação social, as vias de sinalização biológica que mediam esses efeitos e os polimorfismos genéticos que modificam seu impacto individual. Após análises detalhadas, foi constatado que, no contexto do sistema imunológico, o isolamento social induz a uma programação genética que desenvolve muitas doenças que dominam a saúde pública. O estudo foi publicado na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Poderia citar ainda outros vários fatores, como a influência grave dos problemas sanitários, já que no Brasil mais de 50% da população não possui saneamento. Cerca de 80% dos óbitos por coronavírus são de moradores de periferia, sem condições sanitárias, planos de saúde, subnutridas, que se alimentam de arroz, biscoito, macarrão, farinha e água suja, e que não fazem ideia do que é uma taxa de glicose. Imagine a imunidade. Não resta dúvida de que há algo muito mais forte, interesses bem maiores que movem os líderes políticos a adotarem uma medida tão superficial e cruel. Interesses que definitivamente não levam em conta a preservação de vidas humanas, uma vez que está cientificamente provado e comprovado que o isolamento social só se mostra útil como técnica genocida. Onde há mais distanciamento é onde mais se morre. A liturgia da decisão por isolar é única: enfraquecer e ceifar vidas humanas enquanto finge preservá-las.